uma nova ordem mundial. A new world order. It is a big idea. A new world order. O presidente russo dizia o seguinte: estamos testemunhando o nascimento de uma nova ordem mundial mais justa. Seu ministro das Relações Exteriores da Rússia elogiou a China como parte de uma nova ordem mundial. You need cooperation of a lot of other animals. Tigers, monkeys, and so on. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. Criada depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi concebida para promover o entendimento entre os países, impedir a eclosão de conflitos armados regionais e, assim, garantir a paz planetária. Não conseguiu nada disso. Estimulou a Guerra Fria, fracassou ao intervir em conflitos localizados e acabou aparelhada por militantes originários de ditaduras esquerdistas ou exotismos estacionados em outros séculos. Por isso, nada tem de surpreendente o conteúdo da chamada Agenda 2030, produzida há 5 anos por líderes que continuam sonhando com o extermínio do capitalismo em escala mundial. A Agenda 30, a gente tem que ter até um pouco de cautela, porque o cerco está se fechando quanto à imposição dessa visão da Agenda 30, que é uma agenda da ONU. É a agenda da diversidade. Exatamente, são onde podem tolir vocês. Essa é a realidade, tá? A Agenda 30 da ONU não é uma agenda que versa somente a sustentabilidade. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, gases poluentes, mudar a matriz energética, etc. Está em linha com o grande reset. O reset, The Great Reset, ele atua na vertente financeira, econômica, basicamente, né? São 17 pontos. 17 pontos, e a ONU já vem há um tempo trabalhando a reformulação para uma sociedade mais sustentável, tá? Nisso é uma mudança drástica da sociedade, desde o padrão de consumo e toca no geral, até o modo como você usa o seu carro, aí tem os carros elétricos, etc. Só que essa agenda da ONU é também uma imposição ideológica. O documento mistura ideias soterradas pelos escombros do Muro de Berlim, extravagâncias politicamente corretas e velharias natimortas. A agenda, repita-se, vem da ONU. E de onde menos se espera alguma coisa útil é que não vem nada mesmo. Surpreendente é o entusiasmo que o palavrório despertou no ministro Luiz Fux. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que sua gestão será orientada por 5 eixos, todos afinados com as jurássicas propostas da ONU. Nesse caso, estarão em rota de colisão com cláusulas pétreas da Constituição brasileira que cumpre ao Supremo defender. Fux precisa reler o documento com mais atenção. Talvez descubra que se trata de mais uma tentativa de chegar ao futuro avançando em direção ao passado. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. E eles sempre são totalitários. Por quê? Porque se você for pensar, eles têm medo da população. Porque a população, né? Eles, é uma elite, cara. Eles são 0,0
1% da população que manda em tudo, né? Que mandam, que tem, né? São os donos muitas vezes dos órgãos de imprensa, dos jornais, são eles que patrocinam universidades, eles promovem a narrativa que eles querem, inclusive, né, científica. Por exemplo, né, a narrativa que favorece a nosso discurso, a gente dá dinheiro, a gente promove, né, esses cientistas. Os outros que contradizem a gente suprime. A gente não publica, a pessoa some, né? A pessoa não tem verba para pesquisa. Então veja, toda essa ideia que nós temos hoje do discurso de ódio, etc., que você... Todas essas agendas identitárias que estão hoje, isso tudo vem da ONU. Então, traz consigo esse pacote. E esse pacote dá sustentabilidade. Então não versa somente sobre meio ambiente. As calotas polares vão desaparecer. Não é somente isso, é uma transformação também ideológica da sociedade, do papel do homem, do papel da família, da ação do cidadão nesse mundo resetado, nesse mundo transformado. Entende? Isso que ele está falando é muito importante, porque se você perguntar, você é a favor de melhorar o ambiente, não poluir? Poxa, claro. Quem pode ser contra uma coisa dessa? Impossível. Nós temos que preservar. Deus, quando deu a Adão a ordem de quê? De cultivar o jardim. Então a gente não pode poluir, a gente tem que lutar contra essas coisas. Exato. Mas o que você percebe, Vilela, eu estive no Congresso, eu fui deputado, 2 mandatos. Uhum. Muitos projetos identitários vêm da ONU. Vêm da ONU. E todos esses projetos, eles são mandados para o mundo inteiro. Então, o que está acontecendo? Eles estão furando a barreira. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fez um convênio com a Universidade Federal do Paraná para mapear as ações em andamento na nossa Corte Constitucional sob o seguinte critério: que ações que estão em andamento na Corte estão incluídas nos itens daquela chamada Cartilha 2030 da ONU, com o objetivo de pautar os processos que vão entrar em julgamento na Corte. O ministro Luiz Fux disse que teria uma satisfação imensa de verificar esses critérios para pautar os processos antes dos outros. Você vê algum modo de interpretar benevolamente essa colocação em pauta preferencial desses processos? Não, eu não vejo nenhuma forma de interpretar isso benevolamente. Acho que, inclusive, isso viola a nossa soberania nacional, porque coloca a nossa justiça de joelhos perante um órgão globalista como a ONU. Então, é inclusive lamentável, eu falo inclusive isso nas aulas, eu mostro para os alunos, retiro do próprio site do STF prints em que eles classificam as ações, algumas ações que estão lá em trâmite, classificam com os selinhos das ODS da Agenda 2030. Então, tem muitos assuntos mais polêmicos, mais sensíveis, que o próprio STF categoriza como sendo uma ação que está de acordo com aquela ODS. Então, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, e cada uma dessas ODS tem um selinho, tem um símbolozinho bonitinho, coloridinho. E muitas dessas ações que tramitam no STF, outro dia eu peguei uma lá cujo tema era ideologia de gênero, tinha lá um selinho laranjinha ou rosinha da ONU. Então é como se cada ação dessa, o STF desse uma estrelinha de bom comportamento para essas ações que tratem de determinadas pautas. E a ONU é um órgão, daí não está nem no Brasil, ninguém elegeu os membros da ONU. A gente mal sabe quem é que está ali por trás, quem é que está tocando aquele barco ali. Tecnocracia, que isso surgiu nos anos 30 com esse termo, com esse nome, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, tá? No século passado, onde eles já pensavam, vamos dizer, eles já pensavam há mais tempo, mas eles já publicamente, tinha publicação, tinha uma revista, né, publicada, Technocracy, onde eles já falavam assim: a gente vai controlar a sociedade através de recurso natural, de controlar o que a população pode consumir. Na época eles falavam da caloria
corpórea, quantos joules cada pessoa gasta por dia. É importante a gente entender, conhecer quem são essas pessoas, ler às vezes os livros, o que eles dizem, o que está na cabeça deles. Né? Por exemplo, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que fundou em 71 o Fórum Econômico Mundial. Se você ler o livro dele, ele tem um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. Cara, ele promove publicamente no livro a questão do transhumanismo, sabe? De falar assim, olha, a gente vai fazer uma simbiose entre o homem e a máquina. Aquilo que a gente via em ficção científica, em Black Mirror, o cara tá falando publicamente, é o cara que controla uma organização que todo ano reúne a elite global em Davos, na Suíça, e que implementa aquilo que, né, se não é através de país, né, porque muitos políticos que ficam... Pessoal, o presidente fica 4 anos no poder, se muito, tá? Então, tem uma estrutura que manda nessa galera, que paga as campanhas eleitorais, né? Essa galera que realmente manda no mundo e que não aparece, porque eles controlam a mídia, eles não querem que ninguém saiba, né? Mas eles têm que falar entre eles. Mas então, a ideia deles é essa, é ter esse controle totalitário, inclusive dos nossos corpos, cara. Tem patente já. Agora a gente tá vendo o Elon Musk com Neuralink, aquele, né? chip, o DARPA agora semana passada, né? Um chip para o Covid.